Salve, salve família vascaína! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Seguimos vivos na competição, grande vitória. O Vasco acaba de derrotar por 2-0 o Goiás em São Januário, gols do Gabriel Peck e do Morato, uma vitória muito importante. Eu falei aqui, era uma final de campeonato e o Vasco entrou com esse pensamento. Tiramos uma boa diferença ali para o Goiás, agora estamos a 5 pontos do Goiás, a 4 pontos do CRB. É lógico, o CRB ainda vai jogar, mas pelo menos já tiramos uma diferença ali do Goiás, estamos na cola, estamos vivos. Para quem não acreditava, ainda tem esperança. É lógico, não tem nada, o Vasco ainda é muito difícil, o Vasco ainda precisa fazer muitos pontos, mas a gente está vivo. O que dá esperança principalmente não é nem o resultado, é o futebol, principalmente que o Vasco apresentou no primeiro tempo. O segundo tempo foi abaixo, o time cansou, mas no primeiro tempo o Vasco apresentou um bom futebol e a gente viu o resultado do trabalho do Fernando Diniz. Com o Marcelo Cabo e com o Lisca, o time do Vasco muitas vezes, cara, jogava muito mal, dava sono, dava raiva de ver o Vasco em campo. Hoje com o Diniz a gente consegue ver mais organização, consegue ver toque de bola, e hoje uma coisa que o Diniz fez no primeiro tempo ali, o time pressionando, marcando, mordendo, ganhando dividida. O Vasco não ganhava divididas na Série B, era impressionante. Hoje o Vasco conseguiu fazer isso, conseguiu tocar a bola, conseguiu duas jogadas trabalhadas para sair gol, 2 gols de cabeça de cruzamento, jogadas bem trabalhadas. Então foi uma noite feliz para o torcedor vascaíno, a volta do torcedor em massa aí para São Januário, 3.000 pessoas aí, não é aquele caldeirão ainda, mas já ajudou bastante, a gente ouviu a transmissão toda, a torcida ajudando, a torcida junto com o time, e o time fez uma bela atuação, tá de parabéns, parabéns aí pro Fernando Diniz que conseguiu ajeitar o pessoal aí. Falta qualidade técnica no elenco do Vasco, mas dá para montar um time arrumado, a gente percebeu isso hoje, que dá para fazer um esquema bem ajeitado para o time conseguir voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu continuo acreditando, agora essa vitória traz muita esperança para a torcida vascaína e vamos seguir em frente. É isso aí, grande vitória do Vasco. Vamos comentar um pouquinho aqui os destaques positivos do jogo na minha visão. Nenê, como sempre, cara, Nenê joga o fino da bola no primeiro tempo ali, jogou muito bem, no segundo tempo deu assistência pro Gabriel Peck, colocou a bola na cabeça do Gabriel Peck. Nenê faz muita diferença, chegou para somar, chegou para ajudar o Vasco nessa retomada para voltar à primeira divisão. Então o Nenê muito bem nessa partida, Riquelme também fez uma bela partida na lateral esquerda, alguns erros ali bobos que acontecem, mas ele foi bem no ataque, deu uma assistência também, se emocionou, ele que é da categoria de base do Vasco, a torcida já gosta dele há muito tempo, ele já tem destaque desde o Sub-20 e é um jogador promissor. Eu acredito muito no futuro do Riquelme. É lógico, ele não está pronto, 100% pronto ainda, mas para o futuro pode ser um grande lateral para o Vasco, pode ser um grande jogador. Eu acredito muito no potencial do Riquelme, principalmente ali no seu potencial ofensivo, demonstrou isso com esse cruzamento na medida ali na cabeça do Morato. Morato também foi bem, Nenê, Riquelme, o Ricardo Graça já fez uma boa partida contra o Brusque, também agora faz uma outra boa partida nesse jogo. O Ricardo Graça está melhorando um pouco, às vezes vai ali para a lateral esquerda, tem hora que ele dá umas falhadas ali, a gente sabe que essa zaga, a gente desconfia muito da zaga ali, muitas vezes Leandro Castan e Ricardo Graça, eles estão meio atrasados, meio afobados, mas está melhorando, a gente vê uma evolução da zaga também. E o destaque também desse jogo, no primeiro tempo ali o Bruno Gomes, depois caiu de produção, começou a errar algumas bolas bobas ali, mas no geral o time jogou bem, não tem ninguém criticar. Talvez o Andrei no primeiro tempo não estava no mesmo ritmo do time, mas acabou machucado ali e saiu. No geral o time foi bem, não vamos aqui pegar no pé de ninguém. Valeu aí a atuação do Vasco, uma bela atuação. E principalmente destacar aqui o trabalho do Fernando Diniz. Acho que o destaque do jogo de hoje, na minha visão, é o Fernando Diniz. Se fosse eu escolher um craque, né? Eu escolheria o Fernando Diniz porque desde que ele chegou o Vasco mudou um pouco a cara. Mudou o futebol, mudou a forma de jogar, pressiona lá na frente, toca a bola. Eu gosto desse estilo de futebol do Fernando Diniz. Eu não gosto de técnico covarde. Na hora que o Andrei ali se machucou, ele foi e botou o Gabriel Peck. Ele poderia ter botado o Rômulo. Era substituição natural, porque o Vasco estava jogando com 2 volantes. Um volante se machucou, a substituição natural era o outro volante, que seria o Rômulo. Mas não, o que o Diniz fez? Foi e colocou o Gabriel Peck, um atacante. Foi muito bem na substituição, gostei dessa substituição do Diniz. E foi tão bem que o Gabriel Peck marcou o gol. Se fosse outro treinador mais conservador, botaria o Rômulo e a gente talvez não teria esse gol do Gabriel Peck. Esse gol que deu uma aliviada, finalmente o Vasco ganhou de 2-0. Foi o palpite aí da maioria dos vascaínos, a gente queria uma vitória mais tranquila, pra gente não ficar sofrendo no final, com os escanteios no final.
E graças a Deus o Vasco ganhou com 2 gols de diferença, sem tomar gol, e foi uma vitória tranquila. E falando mais sobre o Fernando Diniz, eu vejo que os jogadores estão fechados com ele. O Gabriel Peck foi lá, fez o gol, abraçou o Fernando Diniz. Então é um treinador querido ali pela equipe, é um treinador que está fazendo um trabalho bom. E eu acho que o Vasco tem que pensar aí com um pensamento grande para a gente conseguir o máximo de vitórias possíveis. Eu acredito que o Vasco consiga, assim, 8 vitórias, que a gente possa, assim, voltar para a Série A. A gente vai enfrentar o Confiança, que, se não me engano, é o penúltimo colocado do campeonato. Então a gente tem que ir lá, fora de casa o jogo, e o Vasco tem que ganhar esse jogo. Tem que sair de lá com os 3 pontos. É um jogo muito importante também. Vamos seguir nessa caminhada. Eu acredito, eu acho que é possível. O Vasco tem plenas condições. Hoje era um jogo fundamental. O Vasco agora ganhou 2 partidas seguidas e ainda não ganhou 3 partidas seguidas nessa Série B. Vai para esse jogo contra o Confiança, tentando a 3ª vitória consecutiva, que seria a primeira vez na Série B. Para o Vasco subir, vai ter que fazer essa 3ª vitória consecutiva. O Confiança já está praticamente rebaixado ali porque não tem forças para se levantar, então eu acredito muito nessa vitória do Vasco. Vai ser uma vitória muito importante, a gente já vai planejar essa vitória. Mas agora vamos curtir uma segunda-feira tranquila, começo de semana tranquilo. Já tivemos um final de semana bom, com aquela vitória na raça contra o Brusque, e agora uma vitória com futebol bem jogado ali no primeiro tempo contra o Goiás. Valeu muito essa vitória, a gente fica mais feliz. Bom, o Vasco vai ter retorno aí para o jogo contra o Confiança, retorno do Léo Matos. Não sabemos se o Andrei vai poder jogar, então o Diniz deve ter que quebrar a cabeça ali para montar um pouquinho o time. Já que o Riquelme foi bem na lateral, ele pode ameaçar ali a titularidade do Léo Matos, não sei, ele continuar com o Riquelme na lateral esquerda e o Zeca na lateral direita. Vamos ver o que o Fernando Diniz arma. No geral, eu acho que ele deve voltar com o Léo Matos na direita e o Zeca na esquerda, porque muitas vezes o treinador prioriza ali jogadores mais experientes. O Riquelme, se não me engano, tem 19 ou 20 anos, não tem tanta experiência, apesar de ser um jovem promissor, então eu acho que ele deve voltar com o Léo Matos. No mais, a gente segue aqui acompanhando o Vasco, uma vitória, cara, para lavar a alma, para o torcedor ir para São Januário tranquilo. Agora vai jogar contra o Confiança, depois vai ter mais um jogo fora de casa contra o Sampaio Corrêa. A gente segue firme nessa luta, vamos voltar à Série A. O Vasco é o time da virada, eu acredito. Não pode duvidar nunca do Vasco, hein? Não pode duvidar do Vasco. Então é isso, torcedor. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí para você deixar o seu like, ativar o sininho, poder se inscrever aí no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família de vascaínos. A gente sempre traz notícias sobre o Vasco, você fica ligado em tudo que acontece. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveita aí para você curtir essa semana com a vitória do Vasco. Vamos para cima, o Vasco segue vivo, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!